Ei, gente, tudo bem com vocês? Bom, nessa aulinha, nesse videozinho, eu vou explicar a reação química que se chama combustão ou queima. Eu quero que vocês peguem o caderno, pois tudo que eu explicar vai ser muito importante que vocês anotem, tá? Então, sempre que surge necessidade, para o vídeo, pausa, para que vocês façam as anotações importantes de tudo que está escrito e do que eu estiver falando também, tá bom? E se tiver alguma dúvida ainda, me procura, para eu poder explicar melhor para você. Então, olha só, essa reação química de combustão, ela também é chamada de queima e nós temos alguns exemplos. O palito de fósforo queimando, a vela, fogueira ou mesmo motores funcionando, e pode ser de qualquer meio de transporte, tá? Qualquer veículo ou até mesmo indústria. Sempre que tiver queima acontecendo, combustão, a gente vai ter essa reação química. E esses são os principais exemplos do nosso dia a dia, tá bom? Agora eu vou explicar qual é a reação química dela. Bom, essa queima é importante entender que ela sempre libera energia. E essa energia liberada é na forma de calor. Por isso o motor fica quente. Ou quando você chega perto do fogo, ele é quentinho também, tá? Então, sempre a combustão, essa reação de queima, ela vai liberar energia e essa energia é na forma de calor. Outras energias podem ser liberadas de outra forma. O nosso corpo também libera energia na forma de calor. É por isso que a nossa temperatura, ela também é mais quentinha, tá? Olha só a reação química da combustão. Aqui embaixo a gente tem a equação. A gente sempre tem um combustível. Esse combustível é que vai liberar energia. Ele é que vai dar a energia necessária, tá? A gente sempre tem um comburente. Esse comburente é que vai permitir a queima. O comburente, sem ele, a combustão não acontece, tá bom? Então, esses dois são os reagentes, beleza? Aí, a gente tem a setinha falando que a reação química aconteceu. E quais são os produtos? Sempre que uma combustão acontece, vai sair um produto derivado de carbono, ou seja, uma molécula que tem carbono na sua composição, e vai sair água, tá? Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de reação de combustão, reação de queima. A gente tem o etanol, que é álcool. Olha aqui a fórmula química do etanol, C2H6O. Então, o álcool é um combustível, tá? Ele sempre reage com o oxigênio, que está no ar. O oxigênio é o comburente. Se não tiver oxigênio, não vai ter reação química. É o oxigênio que vai queimar o etanol, beleza? Depois que essa reação aconteceu, vai liberar CO2, que é o gás carbônico, é o nosso derivado do carbono aqui, e vai liberar água, tá? A gente fez uma atividade lá no livro de atividades, no LA, sobre o gás de cozinha. A mesma coisa, o gás de cozinha, ele é um combustível. Ele também reage com o oxigênio, que é um comburente, também libera gás carbônico, também libera água. Opa. Olha aqui um outro exemplo. Metano é um outro combustível.
Também libera, também reage com o oxigênio. Aqui ele vai liberar um outro exemplo de derivado de carbono. A gente chama isso aqui, de monóxido de carbono, tá? E também vai liberar água. Todas essas reações de queima, de combustão, liberam energia na forma de calor, tá? Todas fazem a mesma coisa, fazem o mesmo processo. Então, observa que o comburente é sempre oxigênio. Sem alguma molécula com oxigênio, não há a combustão. Então, sempre o comburente é um oxigênio. É ele que vai queimar esse combustível que está aqui. Sempre vai ter um derivado de carbono. Geralmente é o CO2, é o mais comum, tá? É o mais comum. Eu botei o monóxido de carbono aqui embaixo só para vocês saberem que pode ter um outro exemplo, tá bom? E sempre vai liberar H2O, certo? A única coisa que muda é o tipo de combustível, gente. Pois a gente tem álcool, gasolina, diesel, ou sei lá, o gás de cozinha, ou esse metano aqui, que às vezes alguma indústria pode usar, ou é um gás muito liberado em indústria mesmo, em outros locais, enfim, tá? Então, nós temos aí vários exemplos de reação de combustão. Aqui, então, é o seguinte: a combustão ela é uma reação química que produz energia na forma de calor, usando como reagente um combustível, ele é que vai queimar, ele é que vai liberar energia, e um gás com oxigênio como comburente, que permite que haja a reação. Então, gente, se não tiver o oxigênio, não tem queima. Olha essa gravura. O combustível é a vela, tá? Se a gente tampar essa vela, ela tá queimando, então tá acontecendo aqui a combustão, certo? Se a gente tampar com um copo a vela, o oxigênio ele vai acabar lá dentro, né? Ele vai ficar confinado, ele vai acabar. No momento que o oxigênio acaba, a vela vai apagar também. Pois se não tem oxigênio, como é que a queima vai acontecer? Entendeu? É o oxigênio que queima lá o combustível, tá? Na combustão são produzidos gás carbônico geralmente e água. Então eu vou passar para a próxima aqui, que é um exemplo de perguntinha. Como será que vem algumas questões sobre combustão? Esse exemplo eu tirei de uma avaliação do SPE, que veio algumas semanas atrás. Aqui fala o seguinte: o texto traz informações sobre o funcionamento do motor de um veículo. Eu não vou ler o texto todo com vocês podem pausar o vídeo para ler ele todo. Mas ele, de fato, a única coisa que ele fala é sobre o motor de um veículo qualquer. Pode ser um carro, pode ser um caminhão, não sei. E daí ele fala que tem cilindros, pistões, válvulas, velas de ignição, a câmara de combustão, e o combustível entra na câmara, o cilindro, o pistão move para baixo, para cima, não sei o quê. E daí fala todo o funcionamento de um motor. Em momento algum, esse texto falou qual é o combustível, como que acontece a reação de queima. Esse texto, ele não falou sobre isso, ele só falou como é que o motor funciona, tá? Olha a pergunta. Esse motor utiliza como combustível e comburente, respectivamente. O texto não falou isso, então você tinha que saber. Como?
Uai, se você sabe quais são os exemplos de combustível que existe, e você sabe que o comburente sempre tem que ter oxigênio, você consegue acertar a resposta, tá? Então, agora que eu já te expliquei, a gente vai ver quais são as alternativas. Os combustíveis, a gente pode ter vários, né? A gente tem, como a gente viu ali, gás de cozinha, metano, etanol, são muitos. Mas a gente tá vendo aqui que é um veículo. O que a gente põe num carro, por exemplo? Gasolina, ou num caminhão a gente pode pôr diesel, enfim. Qual que é a alternativa que tem combustível? A gente tem a alternativa A, olha aqui, e a gente tem a alternativa C, tá? A alternativa D, ele fala que o combustível é o oxigênio. Não é. Na alternativa D, ele fala que o combustível é o gás carbônico. Também não é. Então, a gente tem ainda A e C. O comburente, lembra que o comburente tem que ter oxigênio na sua composição, pois é o oxigênio que permite a queima desse combustível, tá? Só assim que vai ter a combustão, que é essa reação química. Então, olha aqui, gás, oxigênio. Na letra A, ela é a alternativa correta. Na letra C, ele falou que é o gás carbônico. Não, o gás carbônico é produzido depois, tá bom? Gente, vocês entenderam? Preciso saber se vocês estão entendendo essa matéria, tá? Vamos voltar lá. Olha aqui. Então, essa questão, sempre que vier alguma pergunta sobre isso, eles querem saber se você entende que os reagentes são combustível e comburente. Quais são os exemplos de combustível? Quais são os exemplos de comburente, que no caso é sempre oxigênio? Que os produtos sempre vão ser, em geral, gás carbônico e sempre água. Então, uma questão que fala sobre combustão vai estar sempre relacionada a isso aqui. É você interpretar essa reação química, tá bom? Qualquer dúvida que ainda permanecer, me procura que eu vou explicar para vocês, beleza? Um beijinho e até mais.